Fala pessoal, professor Gilton aqui. Olha só, a gente vai falar agora sobre a pesquisa científica, a pesquisa tecnológica, os processos de construção, né, de uma pesquisa, a aplicação dos instrumentos metodológicos adequados para cada tipo de pesquisa. Então vamos lá. Olha só, vamos começar falando sobre a pesquisa. Então, trazendo a definição aqui mais uma vez, né, do que é pesquisa. Pesquisa aí, segundo Gil, é o procedimento racional e sistêmico que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Então, isso aqui é pesquisa, né? É aquele procedimento, olha aqui as palavras-chave, racional e sistêmico. E qual é o objetivo da pesquisa? Trazer essas respostas, né, de acordo, né, com os problemas que são propostos. Já o Oslowick, 2014, ele diz o seguinte, que o termo pesquisa pode referir-se a diversas atividades humanas, que vão desde a realização de pesquisas eleitorais até pesquisas científicas que buscam aumentar o conhecimento humano sobre como o mundo funciona. Então, tudo isso aqui a gente pode entender, né, no nosso contexto aqui como pesquisa. De maneira geral, as pesquisas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Nós temos aqui os grupos das pesquisas básicas e das pesquisas aplicadas. Porém, é interessante, né, a gente perceber o seguinte, que a pesquisa pode ser bem mais do que algo linear, né, algo binário, que é básica e aplicada, pois a pesquisa é um processo que busca ter relevância e impacto na sociedade de um modo direto ou inteiro. Então, desta forma, né, a gente tem aqui uma maneira de dividir a pesquisa em quatro tipos, né, quatro formas de classificar as pesquisas. A gente tem aqui a primeira, né, que é o quadrante de Pasteur, né, que são aquelas pesquisas que visam o avanço científico, almejando a aplicação tecnológica ou prática. O quadrante 2, né, que é o chamado quadrante de Niels Bohr, que são pesquisas que visam o avanço científico. O quadrante 3, que é o quadrante de Reutersap, que na verdade é Pasteur ao contrário, são aquelas pesquisas que visam apenas as necessidades individuais, né, nem científicas e nem tecnológicas, e o quadrante de Thomas Edison, que são aquelas pesquisas que visam o avanço tecnológico. Tem aqui o diagrama mostrando, né, ao invés de a gente colocar apenas como básica e aplicada, a gente tem aqui quatro tipos, né, quatro formas aqui de classificar conforme esse quadrante. Se a gente olhar aqui o 1, ó, quadrante de Pasteur. Então, esse quadrante de Pasteur são aquelas pesquisas que elas têm o quê? Elas visam o avanço científico, porém, elas almejam a aplicação tecnológica ou prática. Já a de Niels Bohr aqui, ó, são aquelas pesquisas, né, que são puramente científicas. Por outro lado, tem o quadrante 3, que é a pesquisa que não é nem científica e nem tecnológica, e o de Thomas Edison, que são as pesquisas mais tecnológicas, voltadas mais para a necessidade. Então, tem aqui informando, enquanto mais acima, maior a relevância científica. Enquanto mais para a direita, aqui para o lado, maior a relevância tecnológica. Então, se a gente for olhar, Niels Bohr seriam mais as pesquisas básicas, né? E Thomas Edison aqui, a pesquisa aplicada. E diante disso, a gente tem aqui as pesquisas que são simplesmente por curiosidade, aquelas pesquisas que não requerem um rigor científico, né? Eu quero aprender como programar. Então, eu vou fazer simplesmente buscas, né? Que é um tipo de pesquisa, né? Segundo o Oslowick. Esses resultados simplesmente estão satisfazendo uma dúvida que eu tenho. Isso não tem relevância nenhuma para a sociedade. Já a pesquisa aqui, que está no quadrante de Pasteur, ela tem tanto relevância científica quanto relevância tecnológica. Então, é uma pesquisa classificada como básica e aplicada aí ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá, pesquisa científica. Então, olha só, uma pesquisa científica, né, é uma pesquisa que segue um ou mais métodos científicos. A pesquisa científica também ela pode ser classificada, né, de acordo com diferentes critérios. Então, existem esses critérios para você pegar uma pesquisa científica e classificar. Então, é possível diferenciar tipos de pesquisa de acordo com o quê? Com a natureza da pesquisa, objetivos da pesquisa e procedimentos técnicos. Eu estou usando aqui como referência o livro Metodologia Científica para a Ciência da Computação, de Raul Sidney Oslowick, a versão dele de 2014. Então, é possível que outros livros
tragam outras formas de vocês diferenciarem os tipos de pesquisa. Então, explicando cada um deles aqui, né? É importante destacar também que nem sempre uma pesquisa ela limita-se a um único tipo, né? E alguns tipos de pesquisa podem ser a base para outras, ou seja, a gente nem sempre, né, pode classificar, diferenciar a pesquisa e deixar ela apenas de uma maneira. Às vezes as pesquisas elas são de diversos tipos aqui, né? É interessante entender como é que essa pesquisa ela vai ser desenvolvida. Então vamos lá, segundo a natureza, né, as pesquisas podem ser de duas formas: original ou resumo de assunto. Né? Seriam aquelas pesquisas primárias ou pesquisas secundárias e terciárias aqui, que o autor chama de resumo de assunto. Trabalho original é o quê? É aquele trabalho que busca apresentar o conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicar. Ou seja, assume-se a nova informação como relevante quando ela tem implicação na forma como se entende os processos e sistemas, ou quando tem implicação prática na sua realização. Ou seja, é aquela pesquisa, né, que ela é inédita ou ela é melhoria de alguma coisa que já existe, ela tem uma certa relevância. Eu estou fazendo essa pesquisa e ela tem uma implicação aqui, tanto prática ou de forma científica. Resumo de assuntos são aquelas pesquisas ali secundárias, né, que elas buscam simplesmente sistematizar um assunto específico ou uma área de conhecimento, usualmente indicando sua evolução histórica ou o chamado estado da arte, que eu vou falar mais à frente. Para que um resumo de assuntos seja efetivamente relevante, é importante destacar, é necessário que o autor seja capaz de indicar causas e efeitos, né, que vão além daquilo que se pode ler explicitamente, né, nos trabalhos que já são publicados, visto que muitas vezes as motivações para uma área evoluir em certa direção são implícitas, né, elas ficam ali guardadas. Espera-se também um resumo de assunto, né, que ele seja capaz de apresentar uma estrutura coerente para essa evolução e não apenas uma linha cronológica de fatos isolados. Ou seja, enquanto a pesquisa original, né, o trabalho original, ela é criada, é uma nova informação sobre determinado campo de pesquisa, ou assunto, objeto de pesquisa, né, o resumo de assunto não, ele vai trazer informações, né, que já existem, né, de trabalhos que já foram publicados ou feitos, e vai destacar alguma casualidade, né, relação de causa e efeito, ou algo que seja interessante. Então, cuidado, né, para não gerar confusão a respeito das nomenclaturas e finalidades entre esses tipos aí de trabalho. Olha só, resumos de assuntos podem ser tão relevantes também quanto os trabalhos originais. Então, nada de dizer que um é mais relevante do que o outro, né? Na verdade, ambos têm seus objetivos e ambos aí são até complementares. Você pode iniciar com um trabalho aí, um resumo, né, de assunto, e esse resumo de assunto vai trazer evidências para você então fazer um trabalho original. Ou então você pode pegar vários trabalhos originais e trazer um resumo de assunto que consiga explicar ou detalhar ou apresentar melhor, né, um objeto de estudo. Então eles são complementares aí. Quanto aos objetivos, né? Os objetivos, a gente tem três tipos de pesquisa, né? De objetivos. Objetivos que são exploratórios, descritivos e explicativos, né? São as pesquisas exploratória, descritiva e explicativa. O que é uma pesquisa exploratória? É o seguinte, a pesquisa exploratória, o autor ele não tem a necessidade, né, de criar uma hipótese, um objetivo definitivamente. Ele tem apenas um tema e ele vai explorar, né, para trazer informações sobre esse determinado tema. Então, pode ser considerada muitas vezes como o primeiro estágio de um processo de pesquisa mais longo. Olha aqui que interessante. Então, eu não entendo sobre aquele assunto, né, não tenho conhecimento e quero trazer informações sobre ele. Então, eu posso utilizar uma pesquisa exploratória para eu conhecer aquele assunto. Então, é examinado um conjunto aqui, ó, de fenômenos, buscando anomalias, né, que não sejam ainda conhecidas e que possam ser, então, a base de uma pesquisa mais elaborada. Então, essa é aquela pesquisa exploratória. Já o que é uma pesquisa descritiva, né, que é outro tipo. Então, na pesquisa descritiva, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade, mas não há ainda, né, aquela interferência do pesquisador ou a tentativa de obter teorias, né, que expliquem esse fenômeno. Eu apenas quero ter dados mais consistentes. Então, tenta-se descrever os fatos como eles são. É caracterizada pelo levantamento de dados
e pela aplicação de entrevistas e questionários. Olha aqui que interessante. Então, eu tenho aqui o levantamento, né, de dados. Posso ter aqui a aplicação de entrevistas, né, e ou aqui também questionários. Também pode ser muitas vezes, né, considerada um passo prévio para encontrar fenômenos não explicados pelas teorias vigentes. Eu posso estar usando aqui a pesquisa descritiva para eu estar encontrando esses fenômenos aí que ainda não foram explicados, né? Novos fenômenos. Já as pesquisas explicativas, né, elas visam aqui identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque ele explica não só o que é a pesquisa, né, mas a razão, né, o porquê das coisas, né, serem de determinada forma. A pesquisa exploratória, né, e descritiva, essas duas, quase sempre constituem etapas prévias para a pesquisa explicativa. Ou seja, geralmente, né, você pode utilizar uma pesquisa exploratória, né, ou uma pesquisa descritiva, que vão trazer o quê? Aqui vão trazer informações, né, e aqui vão trazer dados ou questionários, para que você, com essas informações aqui, exploratórias ou descritivas, você consiga fazer uma pesquisa realmente explicativa. Ou seja, antes de você explicar alguma coisa, você pode explorar um determinado assunto, ou você pode descrever aquele assunto para você então explicar da maneira mais detalhada. Então, elas são prévias e você pode fazer um trabalho, né? Eu tenho um trabalho de pesquisa e esse trabalho de pesquisa ele pode estar classificado como exploratória em determinado objetivo específico, outro objetivo específico está descritivo e a pesquisa como um todo ela é uma pesquisa explicativa, né? Porque ela vai trazer, vai explicar esse fenômeno nessa minha hipótese que foi levantada. Já quanto aos procedimentos técnicos, né, que é outro tipo de pesquisa, é o seguinte: você pode classificar os procedimentos como bibliográfica, documental, experimental, levantamento e pesquisa e ação. O que seria uma pesquisa bibliográfica? É aquela que ela implica o estudo de materiais que usualmente estejam disponibilizados por editoras ou bases indexadas. Então, isso aqui a gente utiliza muito, que é aquela chamada revisão sistemática, mapeamento sistemático, né? É uma pesquisa bibliográfica. Você está pegando informações que elas já estão disponíveis, né, em determinado local. A pesquisa bibliográfica é um passo fundamental, olha aqui, fundamental e prévio, ou seja, aquela parte inicial para qualquer trabalho científico, né? Mas ela em si não produz qualquer conhecimento novo. Então, aquela busca bibliográfica você não vai trazer nada novo, né? Você vai simplesmente trazer o que é de relevante ou apenas vai evidenciar um determinado assunto. Apenas ela supre ao pesquisador, né, de informações públicas que ele ainda não possuía. Já a documental, né, ela busca encontrar informações e padrões em documentos ainda não tratados sistematicamente. Olha só, enquanto a bibliográfica, você vai ter aqui documentos disponibilizados por editoras ou bases indexadas que vão facilitar a busca, né? Na documental, não. São aqueles documentos que não estão indexados, né? Você pode pegar jornais, revistas, órgãos públicos, bancos de dados, né? Correspondência, aquelas coisas que não estão tão facilmente disponíveis. Consiste na análise de documentos ou dados também, que pode ser, que não foram ainda sistematizados e publicados, não estão disponibilizados. Pode-se examinar relatórios de empresa, arquivos obtidos em órgãos públicos, bancos de dados, correspondência, jornais, revistas e outras coisas, certo? Já a pesquisa experimental, ela tem como característica, né, a manipulação de um aspecto da realidade pelo pesquisador. Ele vai fazer o experimento, né? Ele vai modificar, vai manipular alguma coisa para verificar resultados. Então, o pesquisador ele vai introduzir, por exemplo, uma nova técnica, né, em uma empresa de software e observar se a produtividade aumenta ou não. Eu quero implantar a metodologia Scrum em uma empresa de desenvolvimento de software. Então, espero que com essa técnica a empresa aumente a produtividade. Então, ao final desse experimento, eu vou verificar se isso foi atendido ou não. Então, a pesquisa experimental ela implica em ter uma ou mais variáveis experimentais. Então, isso aqui é importante destacar, que podem ser controladas pelo pesquisador. Então, é interessante que você controle essas variáveis para você poder, né, realizar melhor o experimento. Temos outro tipo de pesquisa, né, que é o levantamento. Então, os dados existentes serão buscados diretamente no ambiente,
né, através de observações, medições, questionários e entrevistas. Então, isso aqui é um levantamento. E depois esses dados, eles serão tabulados, né, e transformados em informações e podem ser utilizados para tomada de decisões aí, né, ou conclusões a respeito de uma causa e um efeito. Já a pesquisa em ação é aquela pesquisa onde o pesquisador ele interage, né, com os pesquisadores, envolvendo-se no trabalho de pesquisa de forma participativa, né, buscando determinado resultado. Por exemplo, enquanto aqui no experimento, né, eu posso colocar um Scrum, uma metodologia Scrum em uma equipe de desenvolvimento, já na pesquisa e ação, além de colocar um Scrum em uma equipe de desenvolvimento, eu irei participar como Scrum Master, né, e vou estar ali diretamente fazendo parte da equipe de desenvolvimento. Então, aqui é uma pesquisa em ação. Eu estou junto, né, daquele experimento e estou trazendo resultados. Então, essa parte aqui é bem interessante, porque cada pesquisa que você for fazer, você vai estar entendendo. Então, eu tenho um TCC, um trabalho em conclusão de curso, né? Então, esse meu trabalho de conclusão de curso é o quê? Ele é original ou um resumo de assunto? Né? Como é que eu vou classificá-lo? Então, eu posso pegar aquela mesma pesquisa, né, e classificar. Minha pesquisa quanto à natureza, ela é original ou um resumo, né? Claro que ela pode ser os dois, em uma parte ela é resumo, outra parte ela é original. Quanto aos objetivos, aí eu vou classificar e quanto aos procedimentos técnicos também. Então, quanto aos objetivos aqui, a gente pode classificar em uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, ou ela pode ser exploratória em determinada parte, descritiva em outra, explicativa em outro momento, né? Quanto aos procedimentos, ela utiliza da pesquisa bibliográfica, utiliza-se da pesquisa documental, ela utiliza-se da pesquisa experimental, levantamento, ou então ela realiza uma pesquisa em ação. Então você vai descrever, geralmente naquele capítulo de metodologia ou de métodos, né, materiais e métodos. Então você vai descrever para o leitor o que é que você está usando, né, da metodologia científica, ok? Já pesquisa tecnológica. Então, fechando essa parte de pesquisa científica, o que é essa pesquisa tecnológica? Olha só, antes da gente entender o que é uma pesquisa tecnológica, é interessante destacar alguns termos aqui, né, que são confusos, né, de vez em quando. Então, primeiro, inovação, ele é diferente de invenção. Quando eu trato de tecnologia, nessa pesquisa tecnológica ela visa trazer, né, algum benefício tecnológico, então eu tenho que deixar bem claro na minha cabeça o que é cada um desses termos. Olha só, né, qual a diferença desses dois? A gente tem aqui um desenho, né, de um ser humano aqui pré-histórico criando algo aqui, né, através de ferramentas, né, utilizando pedra, algo que seja parecido aqui com a roda. Isso aqui é considerado uma invenção ou uma inovação? Na outra imagem, a gente tem aqui um operário, né, uma pessoa capacitada para utilizar maquinários e está desenvolvendo aqui também uma roda, né, que é uma calota de carro. Né? Isso aqui seria uma invenção ou inovação? Respondendo essas perguntas, a gente tem que a invenção seria essa daqui, né, essa roda desenvolvida aqui pelo homem pré-histórico, enquanto que a inovação é essa calota aqui também, que é uma roda, porém ela é desenvolvida em uma indústria, né, em larga escala e pode ser desenvolvida. Qual a grande diferença? Olha só, a invenção aqui, a forma como ela foi feita, né, antes não tinha, de certa forma, né, não existia, mas eu não consigo reproduzir de maneira idêntica essa roda, eu não consigo fazer com que ela chegue na sociedade. Pode existir diferenças na forma que eu estou realizando isso aqui, né? Não tem como, por exemplo, conseguir reproduzir especificamente o mesmo material, mesmo tamanho, né? Posso até chegar perto, mas é complicado. Já essa calota aqui, nessa roda aqui industrial, existe um técnico aqui, uma pessoa responsável, existem instrumentos para reproduzir e eu consigo trazer, né, esse instrumento aqui para a sociedade que vai estar utilizando isso aí e reproduzindo em seus carros, né? Um exemplo clássico disso aqui seria, né, o 14 bis. O 14 bis, ele é uma invenção, ou seja, ele é uma criação, né? Alberto Santos Dumont criou aqui o 14 bis, né? Foi considerado aí por muitos um avião, né? O primeiro avião que existiu, e você não chega nos aeroportos e encontra 14 bis, né? Outras pessoas não construíram outros 14 bis e voaram. Ele não vendeu, não fez uma escala, não fez uma linha de produção de 14 bis.
Na verdade, o que aconteceu? Teve a invenção do avião, mas olha a diferença aqui para o Boeing 787, né? O Boeing 787 ele também é um avião, porém ele não é uma invenção, ele é uma inovação, porque ele foi feito e ele é feito de forma industrializada aqui, ó, onde várias pessoas conseguem montar, né, vários operários aqui qualificados em uma fábrica específica conseguem construir os aviões e esses aviões são vendidos para a indústria, né? Caso quebre, tem peça de reposição, as empresas podem estar utilizando, tem manual, tem tudo. Então, esse aqui é um avião que seria uma inovação, enquanto que esse é o mesmo avião, só que seria a invenção, né? Coloquem aqui na cabeça que invenção é uma criação. Aqui tem um exemplo de como é feito uma linha da ideia, né, até a inovação. Como é que eu faço aqui uma pesquisa tecnológica, né, ou até uma científica mesmo? Então, eu tenho aqui a minha ideia. Essa ideia ela passa por um processo de pesquisa e ou projeto, ou seja, eu posso pesquisar, eu posso fazer o projeto, né? Esse projeto aqui, né, o resultado do meu trabalho e conclusão de curso, ele pode gerar uma invenção, foi aquilo que eu consegui, o software funciona na minha máquina, né, com o equipamento que eu tenho, porém eu quero disponibilizar, quero colocar um modelo de negócio, quero fazer uma transferência de tecnologia, quero fazer com que essa minha aplicação vá para um Google Play e chegue até a sociedade, né? Então isso aqui pode virar uma inovação. Então seria basicamente isso, uma maneira genérica de como é que é feita essa transição de etapas. Eu tenho uma ideia, eu passo pelo processo de pesquisa ou projeto, né, que é pode se chamar, toda pesquisa ela é um projeto. Diante disso aqui eu vou gerar uma invenção e essa minha invenção ela vai chegar como inovação. É apenas nomenclaturas para a gente entender o que é cada uma. Lembrando, inovação, de maneira bem simples, também existe aquela inovação disruptiva, que é aquela inovação que antes não existia, né? E tem aquela inovação incremental, exatamente a inovação que ela melhora, né? Ou traz melhorias aí, alguma coisa que já exista. Então, existe a inovação incremental e a inovação aí disruptiva, né? Ambas são inovação e ambas são relevantes e importantes. Aí, dentro disso aí, quando a gente fala de processo de inovação, de invenção, quando fala também da questão de pesquisa tecnológica, a gente não pode deixar de falar da propriedade intelectual. É que a propriedade intelectual ela está muito amarrada a essa parte de inovação científica, né, e tecnológica, principalmente. Então, o que é propriedade intelectual, né? De maneira bem geral aqui, a propriedade intelectual é a soma aí de todos os direitos que são referentes às invenções, né? Então vocês já sabem o que são as invenções. Olha aqui, ó, as nossas invenções. Então tudo que é referente às invenções aqui é o direito que eu tenho referente às invenções é referente à propriedade intelectual. Então, que invenções? Aquelas invenções que são inerentes da atividade humana, né? Atualmente já temos IA também, inteligência artificial criando, então já não é mais exclusivo da atividade humana, mas vamos deixar ainda assim. E intelectual, nos domínios o quê? Industriais, científicos, literários e artísticos. Ou seja, o que é propriedade intelectual? É aquele direito, né, todo direito que eu tenho referente às minhas invenções, sejam eles da parte industrial, científica, literária ou artística. A propriedade intelectual ela pode ser classificada aqui no Brasil, né, de acordo com esses três tipos. Ela pode ser um direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Dentro do direito autoral eu tenho o quê? Ela pode ser um direito de autor, direito conexo ou programa de computador. Né? Um detalhe aqui, o programa de computador aqui no Brasil, ele é tratado dentro de direito autoral, né? E não dentro da propriedade industrial. Ou seja, programa de computador no Brasil é diferente de patente. Não existe aqui no Brasil patente de programa de computador ou patente de software. Existe o registro do software. Vocês vão entender o seguinte: pode existir uma patente, mas não é de um programa de computador, e sim de um programa de computador embarcado em um hardware. Então eu posso fazer patente dessa forma, mas o software que eu utilizo para rodar na web, para rodar em um servidor, né, é apenas, ou um desktop, ele é feito registro e não a patente. Então na propriedade industrial eu tenho patente,
modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicação geográfica e segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Já na proteção sui generis eu tenho topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional. Agora eu vou explicar cada um desses aqui de acordo com as suas características. Indo para a parte de direito autoral, eu tenho direito de autor, direito conexo e programa de computador. O que seria o direito de autor, né? Simplesmente criações literárias, artísticas, científicas, né? Livros, artigos, letras, músicas, quadros, esculturas, projetos arquitetônicos e etc. Um exemplo clássico disso aqui, ó, tem aqui uma pessoa escrevendo, né, uma obra literária. Temos aqui o modelo arquitetônico aqui de Brasília, né, Brasil, e temos aqui a Mona Lisa, né, que sabemos que o autor dela aí foi Leonardo da Vinci, né? Então eu tenho aqui direitos autorais, né? Já direito conexo, o que é o direito conexo? É aquele direito aí que está relacionado a artistas, intérpretes, né, executantes, produtores fonográficos, empresas de radiodifusão, peças de teatro, filme, show, concerto, novela, programa de rádio, etc. Né? O que seria esse direito conexo? Olha só aqui o exemplo. Eu tenho aqui o livro Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né? Foi escrito por ele. Porém, aqui eu tenho um filme também, o Alto da Compadecida, né, que tem seus diretores, né, tem seus atores, tem várias informações, que também foi escrito aqui, né, baseado no livro de Ariano Suassuna. Ou seja, é um direito conexo, porque o filme O Alto da Compadecida não foi feito, né, por Ariano Suassuna, porém, né, a obra aqui do livro foi escrita por Ariano Suassuna. Então você tem direito conexo aqui. Ó. Ele tem o autor lá do Alto da Compadecida, ele tem o direito conexo porque ele citou aqui, né, e deu crédito ao Alto da Compadecida livro. Né, e porém o Ariano Suassuna ele não pode modificar nada aqui no filme, né, que seja porque é uma nova criação, na verdade, tem uma nova autoria. Certo? Programa de computador. Então, o que é que o programa de computador faz? Ele protege o código-fonte. Exatamente isso, o código-fonte, né? A codificação dos programas de computador, do software, né? Ou software, como chamamos. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui um código e aqui tem outro código. E a pessoa está verificando aqui, usando um diff, alguma coisa, e é possível ver se esse código é igual ou não. Então, é isso aqui que ele protege. Ele protege a escrita do código para que esse código não seja plagiado, ou seja, copiado e utilizado por outra pessoa. Já no ramo da propriedade industrial, que essa parte aqui é uma das partes mais interessantes, né, da propriedade intelectual, eu tenho aqui a patente, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicação geográfica e o segredo industrial e repreensão à concorrência desleal. Né? Vamos à patente. O que é uma patente? É uma invenção, né, que envolve novos produtos ou processos. Então, existe patente de produto ou processo com aplicabilidade industrial. Então, se eu consigo aplicar na indústria isso aí, esse produto, esse processo, eu posso estar gerando uma patente, claro que verificando, né, outras questões. Então, o que é a patente de quê? De máquinas, equipamentos, produtos químicos, farmacêuticos, compostos alimentares, processos de melhorias genéticas, né, entre outros. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui a patente, né, que é do Luigi de Ponte, é uma patente de 1933, né, que ele criou aqui, ele fez a patente, registrou aqui, né, patenteou essa cafeteira aqui, que é chamada Moka, ou Moka italiana, né, ou cafeteira italiana. Então, ele patenteou, olha aqui o desenho da patente, né, que compõe a patente, e aqui temos a cafeteira italiana, ou a Moka italiana aí, em uso. Já existe também o chamado modelo de utilidade. O que é o modelo de utilidade? É uma invenção, né, assim como a patente, porém aqui ela envolve melhorias funcionais ou melhor disposição de forma. Como assim? Olha só, continuando essa questão aqui da patente da cafeteira italiana ou da moca italiana, né, que aqui seria uma patente, o modelo de utilidade dela seria esse aqui, por exemplo. Aqui é uma patente, né, é um modelo de utilidade da mesma cafeteira italiana, né, inclusive pela mesma empresa, porém, aqui ela tem melhorias funcionais, ou seja, ela é elétrica. Além de ser elétrica, utilizar energia elétrica aqui, ela tem um timer e várias funções. Olha aqui outro modelo também, né, que além de ser elétrico, essa parte de cima aqui, ó, ela é de acrílico, né, é um material transparente, onde é possível verificar aqui a hora que o café ele ferve e ele consegue
chegar nesse recipiente. Então aqui, ó, seguindo a definição, ó, melhorias funcionais ou melhor disposição. Então eu tenho aqui a original, né, seria a patente, e aqui o modelo de utilidade daquela patente. Eu melhorei funcionalmente a mesma patente. Desenho industrial. O que é isso, desenho industrial? É a forma plástica, né, ornamental de um objeto ou um conjunto de linhas e cores que possam ser aplicadas a um produto. É aquele desenho do produto que eu posso estar protegendo. Então, proporciona aqui um resultado visual novo e original em suas configurações externas, né, que possam servir de tipo de fabricação industrial. Ou seja, novamente aqui, eu estou trazendo a nossa moca italiana. Olha só, funcionalmente, eu tenho aqui aquele desenho mostrando como é que ela funciona, né? Só que aqui eu tenho uma melhoria estética, né? Aquela melhoria ornamental ou plástica, como ele chama aqui. Ó. Eu tenho aqui a mesma moca italiana, ela não modificou nada, ou seja, não é um modelo de utilidade, porque não tem nada novo funcionalmente, porém aqui ela tem uma disposição diferente, né, da original. Olha aqui a original e olha aqui essa nova, né, tem um novo design, então esse desenho aqui é um desenho industrial. Olha aqui outro exemplo, eu tenho aqui três frascos, né, três depósitos aqui para colocar amaciantes. Ambos são de 2 litros, olha aqui. Só que você pode olhar que cada um tem um desenho diferente. Ó. Olha o desenho desse aqui, olha esse outro desenho e esse desenho aqui. Ó. São diferentes. Tem a mesma capacidade, é o mesmo material, porém eles têm desenhos diferentes. Inclusive as tampas também ó, são diferentes. Então isso aqui é um desenho industrial. Ok? Marca, né? Como até aqui já pode notar, né? Marca, ela é um signo distintivo, né, de um produto, empresa ou serviço, ou seja, existe marca aí do produto, marca de empresa ou marca de serviço, né? Que caracteriza aquele serviço, aquele produto, aquela empresa. Então, pode ser nomes de produtos, serviços, empresas, logotipos e logomarcas. Então, aqui a gente já vê, ó, Downy concentrado, UAU, IP, né? São marcas diferentes, porém o produto é o mesmo, né? É tudo amaciante de roupa. Outra marca aqui conhecida, olha só aqui, é a Coca-Cola. E aqui temos a Pepsi. Também é uma bebida feita de cola, porém elas são de marcas diferentes, certo? Aqui tem também o top 10 marcas mais valiosas de 2021 para a gente entender a importância de uma marca. Ou seja, eu tenho um produto e esse produto que é de determinada marca, ele traz credibilidade e confiabilidade para os seus usuários, né? Seus consumidores, as pessoas que seguem ou que utilizam aquela marca. Então, para ter uma noção aqui, ó, a Amazon ficou entre a primeira aqui, né, top 10. Em segundo veio a Apple, veio o Google e a Microsoft aqui em quarto, né, de marcas mais valiosas, né? E aqui temos outras marcas também, muitas de tecnologia, que representam os seus valores específicos aí em dólar, certo? Aqui do Brasil também foi feito esse top 10 marcas mais influentes, no caso, do ano de 2020. Então temos aqui o Google, o YouTube, a Samsung, a Microsoft e o Facebook aqui que veio em quinto, né? E outras marcas também. São as marcas mais influentes aí do Brasil, né? Do inglês aqui, marcas ou brands, né? Indicação geográfica. O que seria essa indicação geográfica? Olha só, a indicação geográfica, ela identifica pelo uso um produto ou serviço, ou seja, tem de produto e de serviço, indicação geográfica, oriundo de determinada região, ou seja, cafés, vinhos, queijos, cristais, roupas, frutos, etc. Um exemplo aqui, olha só, existe o café Blue Mountain, né, que é um café que ele é produzido lá na Jamaica, ou seja, para receber esse nome aqui, Café Blue Mountain, né, é exatamente uma indicação geográfica de um café que é produzido em uma região da Jamaica. Champanhe, aquela coisa, né, pessoal? Ah, eu já tomei champanhe. Na verdade, champanhe é o nome específico de um vinho espumante que é produzido em uma região da França, né, que inclusive o nome da região é Champagne lá na França. Então, os outros são espumantes e champanhe é apenas esse espumante que é produzido na França, na região de Champagne. Vinho do Porto, né, que é um vinho que é produzido em Portugal, presunto de Parma, que é produzido na Itália, e charutos cubanos, né, que são os charutos aqui que são produzidos em Cuba. Então, isso aqui é indicação geográfica, indica onde é que foi feito
aquele determinado produto. Aqui no Nordeste, especificamente em Sergipe e em Alagoas, é possível a gente ver aqui a renda de divina pastora, né, que é uma renda de agulha em lacê, que é a renda irlandesa. Essa renda aqui ela é produzida na cidade de Divina Pastora, aqui em Sergipe. Já em Maceió, em Alagoas, né, no caso, existe a própolis vermelha, né, que é uma própolis produzida pelas abelhas africanizadas, né, a partir de uma planta pertencente aos manguezais alagoanos. Então, existe uma indicação geográfica da própolis vermelha e em Sergipe existe aqui uma indicação geográfica da renda de Divina Pastora. E segredo industrial e repreensão à concorrência desleal. Olha só, é uma estratégia de proteção, né, que ela garante aí o sigilo e a confidencialidade, né, de informações que possam garantir alguma vantagem competitiva para alguém. Então, e a repreensão, né, no caso aqui a concorrência desleal, é uma repreensão a práticas ilícitas para agariar a clientela, prejudicando seus concorrentes. Um exemplo clássico disso aqui, de segredo industrial, é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola ela tem o segredo industrial, né? Você consegue entender ali quais são os componentes químicos, mas você talvez não entenda, né? Ela não divulga quais são as proporções e quais são exatamente os ingredientes que contém na fórmula da Coca-Cola. Então ela tem a chamada fórmula secreta, né? Porque é secreta, porque é um segredo industrial. Já a respeito da proteção sui generis, né, a gente tem aqui a topografia de circuito integrado, cultivar e o conhecimento tradicional, que seria topografia de circuito integrado. Então, seria aquela configuração tridimensional das camadas, né, sobre uma peça de material semicondutor que visa a realizar funções eletrônicas em equipamentos. Exemplo, topografia de circuito integrado de placas, chips, microprocessadores, memórias, né? Exemplificando aqui para vocês, olha só. Eu tenho aqui o diagrama, né, de uma placa, onde aqui é possível ver circuitos integrados, destacando, e aqui a placa de uma maneira por inteiro. Só que a gente tem o quê? Aqui é uma placa de single board computer e é possível verificar vários tipos de placas, né, que têm disposições diferentes e têm as suas topografias de circuito integrado. Tenho aqui, por exemplo, um Raspberry Pi, olha só a disposição desses componentes, né, desse circuito integrado. Tenho aqui um Banana Pi e aqui um Black BeagleBone. Então é possível ver também que ambas têm a mesma funcionalidade, mas elas têm dispositivos aqui à disposição dos seus elementos de maneira diferente e inclusive pode apresentar até outros elementos. Cultivar, o que seria cultivar? É o seguinte, cultivar é um material de reprodução, né, ou de multiplicação vegetativa da planta, né, inteira ou uma linhagem, né, de componentes híbridos. Exemplo de cultivar, cultivar do café, do milho, da soja, do algodão, do girassol, exemplificando, né, a cultivar ela serve, né, para impedir a produção e a comercialização, né, de terceiros desses materiais protegidos sem anuência ou o conhecimento aí do mantenedor, ou seja, sem aquela anuência, sem aquela liberação de quem criou a cultivar ou registrou a cultivar, não é possível você estar utilizando. Então, dessa forma, garante o quê? O direito de reprodução exclusiva para a comercialização, né? Que é o foco. Então, o que acontece? Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui cultivar de café arábica, dois exemplos aqui. O catuai amarelo e o catuai vermelho, né? São exemplos de cultivares de café arábica. E tenho aqui dois exemplos de cultivares, né? O BRS Ouro Preto e o Robusta Tropical, que são exemplos de café canéfora, né? Ou café robusta. Então, olha só, aqui ao lado a gente tem os órgãos, né? Que mantêm esse tipo de café arábica, e aqui da mesma forma os órgãos que mantêm aqui os seus cultivares. Um exemplo aqui clássico de cultivar, olha só a diferença aqui do café arábica para o café canéfora ou robusta, né? Além de apresentar essas diferenças visuais, né, eles também apresentam várias diferenças aí, desde o pé, né, de plantação ao grão e outras coisas. Olha aqui também um exemplo de cultivares do milho, aqui, né, que são tradicionais lá do Vale do Juruá, no Acre do Brasil. Ó. Tem aqui o milho ferro, aí tem aqui os desenhos, as características, o milho massa, o milho comum, milho dente de cavalo, milho peruano branco e o milho de pipoca amarelo. Então, isso aqui são exemplos de cultivares de milho.
Já o que é o conhecimento tradicional? É aquele que designa os sistemas de conhecimentos, né, que já são incorporados nas tradições culturais de comunidades regionais, indígenas ou locais, né? Por exemplo, aqui, ó, o índio aqui, a comunidade indígena, está apresentando conhecimentos que ele tem diante das plantas nativas aí de seu habitat. E aqui um exemplo clássico do chá de boldo, né? Quais são os benefícios do chá de boldo aí, que já é um conhecimento tradicional por várias pessoas e passado aí de geração em geração, certo? Então, além disso, cada propriedade intelectual aqui, ela tem leis específicas, aqui no caso é no Brasil. Quando eu trato de direito autoral, eu tenho duas leis aqui, né? A lei de direito do autor, que é a lei 9610 de 98, e uma lei específica de programa de computador, que é a lei 9609 de 98. Então, qualquer dúvida pode acessar essas leis aqui, né? Coloca no site acho que é do Planalto, você consegue ver as leis na íntegra e tirar todas as dúvidas e está entendendo melhor sobre o assunto. Já a propriedade intelectual, né, propriedade industrial, quer dizer, né, todas aquelas, tem uma lei específica, né, que é a LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 96. Já a proteção sui generis, gêneres, a gente tem aqui a topografia de circuito integrado, que é a Lei 11484 de 2007, a lei de cultivar, que é a lei 9456 de 97, e uma lei aí de conhecimento tradicional, que é a 13123 de 2015, ok? Vamos agora aos processos de construção. Então, olha só, para você construir uma pesquisa, seja ela tanto científica quanto tecnológica, né? É interessante a gente lembrar o que Sir Isaac Newton ele trouxe, né? Se cheguei até aqui, né? Se quero começar uma pesquisa, né? Se cheguei até aqui, foi porque me apoiei nos ombros dos gigantes. Então, para você fazer uma pesquisa científico-tecnológica, né? Após escolher o tema aqui, eu vou fazer revisões bibliográficas para me auxiliar a definir ou refinar o objetivo. Eu vou estar voltando aqui quantas vezes forem necessário, né, para estar fazendo revisões bibliográficas. Se vocês repararam os outros slides, né, os slides anteriores, revisão bibliográfica é um tipo de pesquisa, né, a pesquisa bibliográfica, onde vou verificar informações, né, que já existam em trabalhos realizados. Então, uma pesquisa aí do tipo pesquisa secundária. Então, diante disso aí, existe a chamada busca da anterioridade, que é um termo abrangente. O que é essa busca da anterioridade, né? É aquela pesquisa detalhada, geralmente em bases, né, nacionais ou internacionais aí, a depender da sua pesquisa, né? Dependendo da sua pesquisa, você vai variar se a base é nacional ou internacional, ou também você vai variar aí quais são as bases relevantes para o teu tipo de pesquisa, a fim de verificar a existência, né, de informações relevantes, né, e relacionadas a uma determinada tecnologia. Então, isso aqui é chamada busca anterioridade. Vou ver o que já existe sobre aquilo ali. Diante dessa questão de busca anterioridade, eu tenho aqui duas palavras, né, que são relevantes para a pesquisa, que é o chamado estado da arte e estado da técnica. O que é isso aí, né? O estado da arte, na verdade, é o estado atual aí de conhecimento sobre um determinado tópico de estudo, né? Ou conjunto de informações tecnológicas. Então, quando a gente fala de informações tecnológicas, é chamado estado da técnica, disponíveis publicamente, né, sobre alguma tecnologia específica. Então, estado da arte é tudo que já existe, né, e está público para ser acessado sobre um determinado tópico de estudo. Já o estado da técnica aí é o conjunto daquelas informações também relevantes que já existem sobre uma tecnologia específica, né? Geralmente, né, uma tecnologia, se ela foi realizada por meio de uma pesquisa aplicada, uma pesquisa quando a gente viu naquele campo da diagonal de Pasteur, né, ela vai ter tanto representantes no estado da arte quanto no estado da técnica. Eu posso trazer um artigo científico do estado da arte, né, que está mostrando ali determinado tópico de pesquisa e agregado a ela aí uma patente, uma marca, né, um registro de software, alguma coisa relacionada à parte técnica daquela invenção ou inovação. Então, pode ser o quê? Artigos científicos, livros, resumos de congresso, documentos de patentes, né, apresentações em conferências e outras coisas aí que estão representando o estado da arte e o estado da técnica, resumindo tudo que já existe sobre determinado tema, certo?
Aí, para poder realizar a pesquisa, eu vou estar utilizando aqui alguns instrumentos, né, metodológicos específicos. O primeiro dele, que é muito útil, ajuda muito no processo de pesquisa, é o fichamento, né? O fichamento, na verdade, tem esse nome porque são utilizados aí fichas com registros de citações, tópicos, né, ou análises críticas de um determinado trabalho. Por exemplo, eu pego um artigo, um livro, né, uma reportagem ou parte de um livro, de um artigo e vou estar fazendo essa análise. Pode conter as ideias principais, que é interessante para fazer a minha pesquisa, e também serve para organizar a apresentação. Então, vai estar organizando a apresentação de acordo com o fichamento. Você vai estar entendendo melhor sobre determinado tema. O fichamento ele pode ser basicamente aqui um fichamento de citação, um fichamento textual, né, ou de resumo, e um fichamento bibliográfico. Vou explicar cada um deles, né? O que seria o fichamento de citação? Esse aqui é um exemplo, né, de um fichamento de citação, onde você tem aqui a citação, ó, Carlos Estevam Martins, do livro A Questão da Cultura Popular, de 1962. Então, tá aqui a referência geral, né? E aqui eu tenho pequenas citações, ó. Todo um complexo universo criado pelo trabalho e que tem por finalidade garantir, a um nível cada vez mais integral, a realização do ser do homem no mundo. E aí, inclusive, é interessante no fichamento de citação, né? Colocar a página do livro, né? A página do artigo ou a página do trabalho onde tem essa citação. Só não coloco quando não é possível detectar qual é a página. Então, não é interessante. Eu vou estar marcando os pontos específicos e relevantes conforme consta nos trabalhos. Olha aqui outro exemplo, né, de citação que está na página 47 desse trabalho aqui em cima, do Carlos Estevam Martins. Já um fichamento textual, ou chamado fichamento de resumo, né, da mesma forma eu coloco aqui a referência completa do artigo, né, do livro, do trabalho, e vou simplesmente fazer aqui um resumo descrevendo o que contém ali naquela obra, olha só. Então aqui é uma obra de Garcia, né, Nestor Garcia Canclini, né, Consumidores e Cidadãos, Conflitos Multiculturais da Globalização. Então aqui, editora UFRJ de 2006. Então olha só, para o argentino Nestor Garcia Canclini, ou seja, para esse autor aqui, consumir está longe de ser uma ação alienante apenas, e é também um objetivo de estudo, pois o consumo serve para pensar. Essa relação surge no momento qual os consumidores, enfim, foi feito aqui um resumo em cima da obra aqui desse autor. Já quando a gente fala de resumo bibliográfico, né, apenas você traz aqui a referência, né, mais uma vez aqui, Carlos Estevam Martins, um livro de 1963, né, A Questão da Cultura Popular, e eu vou estar colocando aqui apenas os conceitos, as partes relevantes, né, que o meu trabalho, que esse artigo aqui, esse trabalho, esse livro, ele está trazendo. Por exemplo, para esse autor aqui, ó, o que é conceito de cultura? É complexo, né, porque é muito abrangente e se origina de muitos trabalhos. O seu objetivo é fazer com que o homem se realize, que eu coloco aqui na página 38. Né, cultura popular, então trouxe aqui o que é cultura popular para esse autor. O que é problemática central, segundo esse autor? Então você vai trazer aqui informações, né, bibliográficas sobre temas ou sobre assuntos específicos do trabalho. Resumo, então quando a gente trabalha aqui com fichamento, né, também é interessante trabalhar com resumo. O que seria o resumo? Né? O resumo de texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma que é produzido um novo texto. No entanto, de maneira resumida, né, abreviada ou sintetizada. Ou seja, por meio de um resumo, você cria um novo texto, só que esse texto ele é referente, ele traz as ideias principais de um determinado trabalho. Em outras palavras, né, o resumo é o quê? É uma compilação de informações mais relevantes de um texto original e não uma cópia. Então, isso aqui é interessante. Eu não vou estar copiando. Eu vou estar simplesmente criando um novo texto, né, e trazendo o resumo desse texto. Então, o resumo ele pode ser classificado aqui em 3 tipos. A gente pode classificar, seria o resumo indicativo, o informativo e o resumo crítico.
O resumo indicativo, né, ele simplesmente vai indicar os pontos relevantes principais do documento, descartando a possibilidade de apresentar dados de naturezas qualitativas e quantitativas. Por essa razão, faz-se necessária a consulta, né, ao texto original. Então, eu vou trazer aqueles pontos mais relevantes, mas caso a pessoa queira se aprofundar, vai até a fonte e vai ler todo o trabalho, né, o texto original, para verificar outras informações. Já o informativo, ele é um pouco diferente do resumo indicativo, porque ele vai trazer aí para o leitor o objetivo daquele trabalho, as metodologias, resultado, conclusões e vai explicar de tal maneira que não seja necessário ler o documento original. Apenas com aquele resumo informativo é possível verificar e entender todo o trabalho. E por último aqui, né, o resumo crítico, né, que trata-se de uma análise com base no ponto de vista do emissor, ou seja, de quem está criando aquele texto, né, para outra pessoa ler, acerca das ideias contidas em um texto original. Então, dessa forma, juízos de valores são permitidos. Então, vai colocar realmente uma opinião, vai colocar o seu ponto de vista sobre aquele determinado trabalho. Resenha. Então, bora lá. Assim como o resumo, né, que tem essas três partes aqui, a resenha é outro ponto crucial para quem está escrevendo um trabalho científico ou tecnológico. Por quê? A resenha, né, que eu estou trazendo aqui, a questão da resenha crítica, é um texto opinativo sobre uma determinada obra, né, por exemplo, um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, né, exposição de artes, peças de teatro, apresentações de dança, shows, né. Nela, o resenhista, né, a pessoa que está criando, sintetiza as ideias e expõe sua apreciação. E o ponto principal da resenha é isso aqui, ó. Ele acaba por influenciar os seus leitores. Então, quem segue aquela pessoa que está escrevendo a resenha, né, um crítico, alguma coisa, vai estar sendo influenciada, porque antes de ler o trabalho original, eu estou vendo a resenha daquela pessoa ali, que é influente e relevante para a área. Então, assim, a função da resenha crítica é fazer o quê? Uma análise interpretativa da obra, ou do documento, ou do que for, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado, certo? Finalizando aqui, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e até a próxima aula e um grande abraço.